E é aí que vem uma das grandes vantagens da gente determinar, da gente definir o potencial vetor, né? Que é a partir do que nós chamamos das transformações de calibre, ok? Ou transformações de gauge, que eu vou escrever aqui, né, para a gente discutir rapidamente. No caso, transformações de gauge é o termo em inglês, né? Em português é traduzido como transformações de calibre. Mas estou colocando aqui os dois porque, eventualmente, você pode ouvir um desses nomes, pode ouvir o outro, achar que são coisas diferentes, mas não, né? Significam a mesma coisa. Qual que é a ideia aqui? Se vocês se lembrarem, quando a gente definiu o potencial escalar, como é que a gente definia ele? A gente falava que o nosso campo eletrostático ele era menos o gradiente do potencial escalar. Pela definição desse cara, a gente sabia que se a gente trocasse o potencial por um potencial mais uma constante, esse cara se mantinha invariante, o campo não modificava. Essa possibilidade de somar uma constante ao potencial constatava pra gente que o potencial eletrostático ele não tinha uma interpretação física. O que importava eram as diferenças de potencial. E não somente isso, né? Isso possibilitava a gente definir essa constante C de uma maneira mais estratégica, mais conveniente para o problema. No nosso caso, a gente falava que no infinito ia para zero. Okay? O potencial era a forma mais natural de se fazer isso. Mas enfim, mas percebam que por mais que tenha essa mudança, né, que a gente poder somar essa constante, na prática isso não fazia muita diferença pra gente, porque era uma constante. Né? Uma constante não facilita, né? Não existe uma constante aqui que facilite muito o problema. Deixa o problema mais bonito, mas facilitar é uma palavra forte. Porém, esse tipo de situação daqui é um exemplo do que a gente chama de transformação de calibre ou transformação de gauge na eletrostática. Uma transformação de calibre é uma transformação que a gente faz nos potenciais que não modificam as grandezas físicas. Ou falando em outras palavras, né, o campo eletrostático ele é invariante sobre transformações de calibre, né, sobre transformações de gauge do potencial eletrostático. Quais são as transformações de calibre desse potencial? É você somar uma constante. Okay? No caso, a gente pode pensar a mesma coisa para o campo magnético. Dado que o campo magnético é definido como rotacional do ar, será que existe alguma transformação que não modifica o meu B, mas modifica o A? E a resposta é sim. Uma das identidades que a gente tem no cálculo vetorial, se vocês se lembrarem, é que o rotacional de algum gradiente, esse cara daqui é sempre igual a zero. Okay? O que significa? Significa que se eu troco o A, né? Então olha só, a gente tem essa relação daqui. Né? Significa o seguinte, se eu levo o meu A, se eu defino um A', de forma que esse A' seja o A antigo, certo? Mais o gradiente de alguma função, que aqui eu vou chamar de lambda, ok? Lambda é uma função que depende dos pontos do espaço, ok? Se eu defino esse cara, percebam que o meu B vai poder ser escrito também como rotacional do A'. Tanto A quanto A' geram o mesmo campo magnético. Por quê? Porque nesse cara daqui, o que vai aparecer? Aqui vai aparecer um rotacional de A mais gradiente de lambda. Rotacional de A, por definição, é o campo magnético. Agora, quanto é que é o rotacional do gradiente? Dá zero. Isso significa que nesse nosso contexto da magnetostática, né, existem transformações de calibre, né, ou transformações de gauge, associadas ao nosso potencial vetor. Qual que é a transformação de gauge? É a transformação de some um gradiente de uma função qualquer para o seu potencial vetor. Okay? Isso mantém o B invariante. E percebam que essa transformação ela é muito mais vantajosa do que aquela transformação de você somar uma constante no potencial. Porque gradientes, né, de funções, eles não se comportam de forma trivial mediante derivadas. Okay? Por exemplo, se você joga, né, essa equação daqui ela vale para A. Okay? Ela vale para um potencial vetor. Agora, imagina que eu pegue essa equação daqui e eu substitua esse A mais gradiente de lambda. Evidentemente, o gradiente de lambda, quando ele entrar aqui no Laplaciano, quando ele entrar aqui, né, na divergência depois do gradiente, esse cara daqui não vai dar zero. Não é igual acontecia no caso lá da eletrostática, que a gente tinha que o Laplaciano de V ele é igual a menos ρ sobre ε0. Mas se você coloca V mais uma constante, qualquer operador diferencial aplicado a uma constante vai dar zero. Né? Derivada de constante é sempre igual a zero. Agora, derivada de gradiente nem sempre é igual a zero. Isso significa o quê? Significa que essa liberdade no potencial vetor, dado por esse gradiente daqui, nos permite pensar, será que existe alguma forma de eu facilitar essa expressão? Ou seja, será que existe algum lambda específico que eu possa somar aqui, né, de forma ao potencial vetor A' que eu chegar vai ser um potencial vetor que a equação é mais simples? Né? É por isso que trabalhar com potenciais é muito útil, ok? Porque eles permitem essas transformações de gauge. Toda vez que você determina potenciais associados aos campos, de forma que a relação entre potencial e campo é dada por derivadas, toda vez que você deriva alguma coisa, você perde informação.
Sempre, certo? Aqui um exemplo disso é o campo magnético, você obtém derivando o potencial vetor, mas está perdendo informação, que é a informação desse cara daqui. Essa perda de informação significa que os potenciais eles têm mais informação do que precisam. Porque se na hora que a gente deriva esses caras, a gente obtém os campos, mas no processo de derivação, né, a gente perde informação, então os potenciais, de forma geral, eles carregam mais informação. Se eles carregam informação adicional, a gente poderia pensar, será que eu posso utilizar essa informação a meu favor? Né? Será que essa informação adicional, que não influencia nos campos, pode ser utilizada para facilitar as equações de movimento? E nesse nosso caso daqui, a resposta é sim, dá para facilitar bem esse nosso contexto. Okay? E aí, para cada uma dessas facilitações, digamos assim, né, para cada forma diferente de se facilitar, a gente fala que nós estamos em um calibre diferente. Nesse sentido, vamos lá, vamos analisar essa nossa expressão. Né? Como é que seria a maneira mais simples da gente facilitar essa expressão? Eu acho que todo mundo deve concordar comigo que essa expressão ficaria muito facilitada se a gente conseguisse zerar esse primeiro termo ou esse segundo termo. Agora, também imagino que para todo mundo seja claro que seria muito mais vantajoso zerar esse segundo termo do que esse primeiro. Por quê? Porque se a gente zera esse segundo termo, ia ficar Laplaciano do potencial vetor é igual a esse termo daqui, que é o termo de fonte. A gente já conhece uma equação desse jeito. Laplaciano de um potencial é igual a uma coisa que depende da fonte. Certo? Percebam que se a gente conseguisse zerar esse termo daqui, a gente ia ter uma equação potencial vetor quase idêntica à equação que a gente tinha para a eletrostática. Com a diferença que aqui a gente tem três equações, pelo fato de que a gente tem, né, um vetor aqui. Além disso, percebam que se a gente zerasse esse termo do meio, né, nas regiões do espaço que o J é diferente de zero, certo? Que envolve muitas situações, certo? Imagina que você tem um fio passando corrente. Em toda situação fora do fio, J é igual a zero. E para essas situações, se a gente conseguisse zerar esse termo do meio, qual que seria a equação? A equação seria o quê? Seria Laplaciano de A igual ao quê? Igual a zero. Poxa, equação de Laplace. A gente tem uma aula inteira, né, que é as nossas técnicas especiais, que são os métodos para se resolver a equação de Laplace. Ou seja, a gente poderia aproveitar nesse contexto da magnetostática todas aquelas discussões feitas na eletrostática, que era a resolução da equação de Laplace. Além disso, a equação de Laplace ela é extremamente conhecida na matemática. Né? Aparecem diversos problemas físicos. Então, ou seja, seria extremamente vantajoso se a gente conseguisse, de alguma forma, né, zerar esse termo daqui. Agora, o nosso potencial vetor, ele não carrega mais informação? A gente não tem uma liberdade? Então, qual que é a pergunta sensata? Será que eu consigo usar essa liberdade aqui, de alguma forma, para fazer com que esse divergente seja igual a zero? Porque se a gente fizer divergente de A igual a zero, né, se a gente conseguir fazer isso de uma maneira que não comprometa o campo magnético, matou. A gente consegue simplificar a nossa equação e a gente vai estar usando de uma maneira muito esperta e útil, né, essa nossa transformação de gauge. Como é que a gente tem certeza se é possível fazer isso? Bom, né, de uma maneira geral, né, divergente de A para um potencial vetor genérico não é igual a zero. Por conta disso, imagina que você tenha algum potencial vetor em mãos, né, que a divergência dele seja igual a, sei lá, eu vou chamar aqui de f, ok? Seja uma função qualquer. Ou seja, não é igual a zero. E agora vem a nossa pergunta central. Será que existe um A' definido dessa forma que vai fazer com que o divergente de A' seja igual a zero? Né? Porque se puder, né, e o A' e o A diferirem somente por um gradiente, significa que eu posso trabalhar com o A' e com o A' fica muito mais fácil, porque eu posso, né, simplesmente tirar essa expressão e eles vão retornar para a gente o mesmo campo magnético. Se A' é igual a A mais um gradiente, né, quanto é que vale A? A vai valer o quê? Vai valer A' menos esse gradiente. Okay? Então, menos gradiente de lambda, ok? Menos gradiente de lambda. Esse cara aqui vai ter que ser igual a f. Divergente da soma é a soma dos divergentes. Então, né, primeiro, divergente de A', quanto é que vai dar? Vai dar zero. Por quê? Porque, por hipótese, o que a gente quer saber é sempre possível encontrar um A' que o divergente é igual a zero? Essa é a nossa hipótese, ok? Dado isso, o que é que a gente obtém? A gente obtém que divergente do gradiente de lambda, ou seja, o que é divergente do gradiente? É Laplaciano, certo? No caso aqui, menos Laplaciano de lambda é igual a f, ok? Ou aqui no caso, né, Laplaciano de lambda é igual a menos f. Perceba que aqui a gente tem o quê? A gente tem uma equação de Poisson. Não somente isso, o Laplaciano é um operador linear. O que significa? Significa que aqui a gente tem um operador diferencial linear aplicado a lambda é igual a uma outra função. Isso é um problema geral de equações diferenciais para o Laplaciano. E aí você deve se lembrar, né, dos teoremas estudados em equações diferenciais. Nessa aqui a gente tem uma equação linear, né, de segunda ordem, né, enfim, é bonitinha aqui, né, tem todas aquelas especificações bonitinhas das equações, né, que a gente aprende nos cursos introdutórios de equações diferenciais. Significa que existe solução para essa equação, certo? Se existe solução,
a nossa resposta, a nossa pergunta inicial, né? A resposta para a nossa pergunta inicial é sim, sempre é possível encontrar um potencial vetor que o divergente dele seja igual a zero. Toda vez que a gente fixa alguma condição previamente para algum potencial, né, e que essa condição pode ser obtida via transformações de gauge, né, ela respeita, né, exatamente as transformações de gauge, nós falamos que nós estamos fixando um calibre, nós estamos fixando um gauge. Então é muito comum, né, você ao longo, né, dos desenvolvimentos de eletromagnetismo falar o seguinte, nesse caso nós vamos usar o calibre, nesse caso chama calibre de Coulomb. Ou também, com outro nome, o gauge de Coulomb. O que significa nós estarmos no calibre, né, ou no gauge de Coulomb? Significa que nós sempre estamos colocando a condição de que esse cara daqui é igual a zero. Existem outras condições, né? Cada condição é mais estratégica para um contexto. No contexto da magnetostática, o calibre, né, maravilhoso que a gente sempre vai utilizar é o calibre de Coulomb. Quando a gente vai para a eletrodinâmica, tem outro calibre melhor, que é o calibre de Lorentz, que é mais adequado. Nele a gente não leva em conta essa expressão, né? Mas, enfim, mas é porque quando a gente está na eletrodinâmica, a gente tem que analisar não somente o potencial vetor, mas também o potencial escalar. Então a gente tem que pensar em transformações que são mais estratégicas. Mas, enfim, nesse nosso contexto da magnetostática, né, nós estamos na aula de magnetostática, nós sempre representaremos o potencial vetor dado pelo calibre de Coulomb. Okay, então esse cara daqui é uma informação dada, ok? Sempre é possível encontrar um potencial vetor que não altera o campo magnético e que respeite, né, essa expressão. E a partir desse cara, né, eu acho que não preciso dizer, nossa expressão fica muito mais simples. Né? Como é que fica aqui a nossa expressão, né, para o potencial vetor? Eu vou até colocar aqui na linha de baixo para ter até mais espaço. A gente chega aqui, o Laplaciano do A, ele é igual ao quê? Ele vai ser igual a menos μ0 J. Então, essa daqui vai ser a nossa equação, que é a equação de Poisson, ok? Para o potencial vetor. Agora, se a gente tem uma equação de Poisson para o potencial vetor, a gente já sabe qual que é a solução dele. Né? A gente não precisa nem buscar soluções. Por quê? Porque a gente não tinha na eletrostática que Laplaciano de V era igual a menos ρ sobre ε0. E que isso daqui implicava que a nossa solução era V é igual a 1 sobre 4 πε0 integral de ρ de R' dividido por R cursivo dV'. Inclusive, eu não mostrei para vocês nas aulas de técnicas especiais, né, quando eu introduzi a equação de Poisson, né, para a gente discutir depois a equação de Laplace, eu não mostrei para vocês que esse cara daqui era a solução dessa expressão, era a solução geral, né, no caso, com a condição de contorno de que V, ele no infinito ia para zero. Agora, olha só, compara essas duas equações, certo? Compara essas duas equações trocando A por V, trocando J por ρ e trocando μ0 por 1 sobre ε0, que é exatamente aquela troca da mesma natureza que eu discuti com vocês em aulas atrás, certo? Troca o análogo, né? Troca cada grandeza do contexto eletrostático pelo análogo, né, da magnetostática. É exatamente isso que a gente está fazendo. Se a gente faz essa troca, a gente sai de uma equação e vai para outra. As equações são idênticas. Agora, equações iguais com a mesma condição de contorno geram soluções iguais. O que significa? Significa que se a gente coloca a condição de que o nosso potencial vetor ele vai para zero no infinito, certo? Qual que é a solução que a gente vai obter? Né? A solução que a gente obtém para o potencial vetor, né? Já de cara aqui, sem ter que raciocinar muito mais, ela vale quanto? Vai valer μ0 dividido por 4π, integral de J de R' dividido por R cursivo dV'. Então, né, esse cara daqui vai ser exatamente a solução para o nosso potencial vetor. Claro, né, essa solução ela é especificamente a solução do calibre de Coulomb, certo? Se você tirar a divergência do A aqui, vocês vão ver que vai dar zero, ok? Então, essa solução daqui ela vale nesse calibre. Aí, né, a gente tem exatamente aquela analogia. Né? Da mesma forma que a gente poderia calcular o potencial eletrostático, então a gente poderia calcular o campo eletrostático de uma vez. Como é que a gente fazia isso? Aqui ficava um R quadrado e aqui aparecia um R cursivo, certo? Quando a gente queria calcular o campo eletrostático, né? Eram as mudanças que apareciam. Da mesma forma, se a gente quisesse calcular o campo magnético diretamente, né, como é que era a expressão, aqui aparecia também um R quadrado e aqui aparecia, né, um produto vetorial com R chapéu, né, que é exatamente a nossa lei de Biot-Savart. Então perceba que, né, enfim, a nossa expressão ela fica mais fácil, né, do campo calcular o A, mas assim, não é aquela facilidade tremenda, gigantesca, porque aqui continua sendo um vetor, mas facilita em muitos aspectos, né? Não tem produto vetorial, calcular com 1 sobre R é melhor do que 1 sobre R quadrado, enfim, tem suas vantagens em alguns aspectos.
Mas é uma coisa importante, né? É que sempre quando a gente coloca uma condição de contorno, a gente limita um pouco os nossos problemas. Então a gente tem que se perguntar: o quão limitante essa condição de contorno, o quão limitadora é essa condição de contorno? Aqui a análise é idêntica à que a gente tinha no caso do potencial, certo? O que significa o A ir para zero no infinito? Significa que indo para o infinito, o A é constante. Então significa que as derivadas dele vão ser zero, e por consequência, isso aqui significa que o campo magnético vai para zero no infinito. Okay? Então, nesse tipo de situação, a gente não conseguiria calcular, né, o campo magnético desse tipo de situação, por exemplo, naquele exemplo do plano infinito passando corrente. Né? Se vocês se lembrarem, ele era um problema que a gente não conseguia calcular na eletrostática, né, o plano carregado, e também vai ser um problema que a gente não vai conseguir calcular o potencial vetor. Por quê? Porque o campo não vai para zero no infinito, ele fica constante. Então, a gente não consegue calcular, né, todos os casos, né, dessa forma específica, né? Da mesma forma que a gente não conseguia desse jeito, a gente tinha que apelar para outras formas de se calcular o potencial. Mas enfim, né? O mais importante aqui é que a gente tem alguma forma de se calcular. E muitas situações acabam envolvendo esse contexto. Uma coisa que eu esqueci de comentar, e só lembrei agora, depois que eu terminei de gravar a aula toda, é que é o seguinte: da mesma forma, né, que o nosso potencial eletrostático, né, a gente escreveu ele como 1 sobre 4π ε0, integral de ρ de R', R cursivo dv, da mesma forma que a gente dv', né, aqui no caso, né, porque a integração está sendo feita, né, nas coordenadas linha, da mesma forma que a gente escreveu esse cara para as densidades aqui volumétricas, eu mostrei para vocês como é que a gente fazia, no caso eletrostático, para poder adaptar esse cara às outras densidades que apareciam, que eram as densidades superficiais e densidades lineares. Então, o que eu comentei com vocês naquele momento é que essa integral daqui, no caso que a gente tinha, né, densidades superficiais, essa integral ela ficava o quê? Ela ficava uma integral de sigma dA dividido por R, certo? Da mesma forma, né, quando a gente tinha ali, né, uma densidade linear, o que a gente tinha era uma integral de lambda dl dividido por R, certo? Da mesma forma, a mesma discussão vale aqui para esse nosso caso do potencial vetor, ok? A gente chegou nessa forma do potencial vetor para a densidade volumétrica, né, de corrente, porém, né, a gente também tem densidades superficiais e a gente também tem o caso em que são fios passando corrente, né, que a gente não define uma densidade, se inscrever diretamente a corrente, né? E, claro, né, da mesma forma que para o caso, né, da eletrostática a gente fez essas adaptações, é conveniente que a gente escreva esse cara adaptado para cada contexto. Né? Afinal de contas, alguns contextos vai ser mais conveniente escrever o A em termos do I, se for um fio, ou em termos do K, se for um problema com densidade superficial, ok? No caso, né, para poder escrever esse cara em termos tanto do K quanto em termos do I, né, para os contextos adequados, eu vou usar, né, um procedimento que a gente já fez, e por conta disso eu não vou divagar muito a respeito de por que ele é correto, né, do ponto de vista matemático. Eu vou usar um conceito que eu já usei com vocês quando eu fui escrever, né, logo depois de deduzir a lei de Biot-Savart, que primeiro eu deduzi a lei de Biot-Savart, né, para aparecer naquele termo I dl produto vetorial com R cursivo, né? Aparecia esse termo. E aí depois eu mostrei para vocês como é que a gente fazia, né, para trocar esse termo IDL, né, para os casos em que a gente tinha densidades, né, superficiais e em casos que a gente tinha densidades volumétricas de carga. E lá naquele momento, né, eu fiz a construção com vocês bonitinho, né, do elemento de volume, enfim. Como é que esse IDL pode ser pensado em termos de um limite de densidade superficial, de densidade volumétrica, enfim. Eu vou usar aqui a conclusão que a gente obteve naquele momento. Se vocês se lembrarem, lá naquele momento, né, uma das coisas que eu mostrei para vocês é que há uma forma de fazer a alteração desse cara daqui, né, para poder aparecer tanto o K quanto o I, toda vez que aparece um J dV, esse cara daqui ele pode ser trocado por um K dA e também pode ser trocado por um I dl, certo? Não sei se vocês lembram disso. E nesse caso final daqui, especificamente, esse IDL era também, né, de forma geral, né, mais comumente escrito como sendo I dl vetor. Enfim, mas se vocês, né, não se lembrarem disso, voltem lá na aula, né, logo depois, né, da lei de Biot-Savart, logo depois que eu deduzi a lei de Biot-Savart, né, quando eu escrevi esse cara para outras densidades, né, para outras distribuições de correntes. Se não me engano, é a aula logo depois da dedução da lei de Biot-Savart, né, eu vou até deixar aqui uma tag se você quiser ver ela direto, porque aí eu mostrei que, enfim, é só fazer essa alteração. Nesse sentido, como é que fica a nossa, né, o nosso potencial vetor, né, calculado para essas outras situações, né? Basta a gente trocar aqui, né, quando a gente tem densidades superficiais, basta a gente trocar o J pelo K, né, pelo vetor densidade superficial.
E aqui, né, ao invés de calcular em dV', que é o volume na qual o J está definido, a gente vai calcular onde? A gente vai calcular em dA', ou seja, a gente vai fazer essa integração daqui na superfície em que, né, esse J, em que esse K está definido. Ou seja, se a gente tem, né, uma certa superfície qualquer e nessa superfície está fluindo, né, um certo K, está fluindo uma certa densidade de corrente K, essa integração é feita onde? Na região onde o K é definido, ou seja, na superfície, né, que está passando corrente. E, né, de forma análoga, né, a gente também tem, né, para o caso em que nós tivermos fios, né, passando corrente, né, que a gente não precisa falar de densidade de corrente, e sim da corrente de fato, né, somente passando num fio, né, que a gente pode fazer? A gente pode colocar aqui o nosso I. A princípio, como é que ficaria essa expressão? Né? Tal e qual, né, adaptando aqui para essa primeira parte, esse caso aqui ficaria um I, né, de R', né, o I vetor, dL. Como nós estamos no contexto da magnetostática, essa última expressão, né, que envolve a corrente de fato, né, levando em conta que ela está passando em um fio, essa expressão ela vai ficar significativamente mais simples para a gente. Por quê? Porque na prática, quando a gente pensa nesse I corrente, como é que a gente está pensando nesse cara? O que a gente está pensando, imagina que aqui é o fio. A gente está pensando nesse I como sendo vetor de corrente. Então, é o vetor que está falando realmente o módulo da corrente e a direção que ele está apontando. Agora, se a gente está no contexto da magnetostática, o módulo desse I ele é sempre constante, porque se o módulo desses vetores não for constante, significa que nós não estamos num contexto de corrente estacionária. Né? Se a corrente está passando por um fio e a corrente é estacionária, então o módulo desse I tem que ser constante. Isso significa que quando a gente passa desse jeito para esse jeito daqui, né, passa o caráter vetorial para o dL e fala que esse I é somente o módulo da corrente, né, não leva em conta a direção e o sentido que ela está apontando, esse I fica sendo uma constante. E aí, no caso, né, esse caráter vetorial, né, que seria a forma com que esse não é constante, né, porque a direção dele está variando, esse caráter vetorial ele é herdado pelo DL, porque esses caras seriam as direções dos DLs. Então, por conta disso, nesse contexto de magnetostática, né, que enfim, é onde vale essa nossa situação, né, essa expressão daqui, ela pode ser melhor escrita, né, ela pode ser escrita de uma maneira bem mais simples, como μ0 dividido por 4π vezes a corrente, integral de dl vetor dividido por r cursivo. Então, né, ou seja, fica bem mais simples, ok? Então, por essas três expressões daqui, né, essas aqui ficam sendo as três expressões gerais para o cálculo do potencial vetor nesse nosso contexto da magnetostática, se a gente quiser fazer, né, levando em conta que a solução desse cara é a solução da equação de Poisson, ok? Eu tinha esquecido de falar isso, né, só fui perceber agora que eu terminei de fazer a aula, por conta disso que eu estou abrindo esse parênteses. Apesar de eu ter passado aqui para vocês, né, essas expressões, né, que nos permite calcular o potencial vetor dado, né, distribuições de correntes estacionárias específicas, eu não vou calcular com vocês nas próximas aulas exemplos, né, igual eu fiz, né, quando eu introduzi o potencial eletrostático, né, calculando V e depois usando E igual a menos gradiente de V para obter o campo. Né? O nosso análogo aqui seria o quê? Seria determinar quanto é que vale o A e depois, né, tirar o rotacional desse A para poder determinar o campo. Eu não vou calcular nenhum campo magnético, né, através desse método com vocês, mesmo tendo escrito essas expressões. E o motivo para isso são dois. Né? O primeiro deles é porque, mesmo que essas expressões daqui, né, possam ser mais simples de serem calculadas do que, né, o campo diretamente por lei de Biot-Savart, no contexto da magnetostática, o potencial vetor não é estratégico, não é uma boa, assim, ele não é um bom objeto que a gente introduz para poder calcular o campo magnético. No caso, o potencial vetor ele é extremamente útil para a gente, né, para que a gente veja depois nas condições de contorno, porque ele vai ter a ver com as condições de contorno, mas principalmente quando a gente está no contexto da elerodinâmica. Quando a gente está no contexto da elerodinâmica, aí sim, né, o potencial vetor ele começa a ter um certo significado assim, mais palpável, começa a ser mais útil. Outro contexto também é quando a gente vê, né, como é que, quando mistura mecânica quântica, né, aí sim o potencial vetor começa a ter alguns efeitos, porque, enfim, tem alguns efeitos, né, que se vocês forem procurar, tipo, o mais conhecido deles é o efeito Aharonov-Bohm, aparecem efeitos de interação de campos eletromagnéticos, com funções de onda, né, ou até mesmo com a luz, que o potencial vetor ele tem um papel central ali para poder, né, determinar o que vai acontecer com o sistema. Né? Então, nesses contextos especificamente, o potencial vetor ele tem a sua importância, mas nesse contexto daqui, de obtenção do campo magnético, o potencial vetor não é estratégico. Eu estou colocando aqui mais por completeza, e porque eu convido a vocês, né, quem tiver interesse, dar uma olhada no Griffiths, que o Griffiths calcula um exemplo,
que no caso é o exemplo da esfera, né? É uma casca esférica carregada que está girando, né, com uma certa velocidade angular ômega. Ele calcula, né, via esses métodos daqui, o potencial vetor e depois tira o rotacional. Eu não vou fazer isso porque no grid já está resolvido e eu não acho que matematicamente isso vai agregar. O mais importante aqui, né, que vocês entendam, né, nesse contexto qual que é exatamente a definição, né, do A, é que vocês entendam bem, né, o que significa essas transformações de calibre, por que elas são importantes, e que vocês tenham uma ideia de que esse A vai ter um papel central depois para a construção do eletromagnetismo como um todo. Né? Nesse contexto da magnetostática, ele pode não ser lá essas coisas, né? Pode não facilitar tanto, mas ele é um objeto central para estudar qualquer coisa relacionada ao eletromagnetismo. Inclusive, né, em muitas das situações em que o potencial vetor ele tem um papel importante, é mais conveniente calcular o campo magnético por outros métodos, e depois, né, tendo em mãos o campo magnético, aí a gente calcula, dado essa expressão, né, calcula o potencial vetor. Ou seja, na maior parte das vezes, né, pelo menos nos contextos que a gente trabalha mais, né, nos cursos de eletromagnetismo, é muito mais conveniente, né, você primeiro obter o campo magnético para depois obter o potencial vetor, para utilizá-lo, né, onde ele for conveniente, do que o contrário. Só para vocês terem uma noção de que, em muitos aspectos, calcular o campo magnético via potencial vetor não é uma coisa tão simples assim, eu convido vocês a calcular aquele exemplozinho simples, né, do anel passando uma corrente, que vocês usariam essa expressão daqui. Calculem o potencial vetor em algum ponto do eixo de simetria. Vocês vão ver que vocês não vão conseguir fazer isso tão de imediato. Vocês vão ver que o problema é muito mais complicado do que parece, mesmo para um problema simples, né? Se vocês calcularem, enfim, eu não vou dar spoiler nem nada, mas tentem calcular para esse caso, utilizando, né, essa expressão, e vejam o que vai acontecer. Aí talvez vocês podem começar a pegar um pouco a ideia de que mesmo essas expressões daqui tendo a mesma forma, né, do potencial eletrostático, o fato daqui ser uma integral de um vetor, né, já faz com que o problema não seja tão direto assim, né, e até problemas bem simples, né, calcular o potencial vetor antes pode ser suficientemente complicado. E o segundo motivo é porque essas expressões daqui, elas são expressões matematicamente iguais às que a gente tinha do potencial. Então, na prática, se eu fosse calcular alguns exemplos com vocês, na prática as integrais elas seriam muito próximas às que a gente já calculou lá atrás. Né? Percebam que a estrutura é a mesma, né? Afinal de contas as expressões são as mesmas, né? Da eletrostática e do potencial vetor. Então, enfim, nem do ponto de vista didático eu acho que a gente ganharia tanta coisa assim em calcular alguns exemplos. Agora, né, vamos só concluir o nosso tópico inicial, que era a forma diferencial da magnetostática. Né? Então, né, só reenfatizar aqui, né, a forma diferencial da magnetostática, aqui ela vai ser colocada especificamente, né, forma diferencial, no calibre de Coulomb. E aí, se qualquer pessoa me perguntar, Felipe, mas não seria mais adequado escrever de uma maneira geral? Né, você não está limitando? Não, né, como eu discuti com vocês, né, você escolher algum calibre não modifica em nada a física do seu problema. A gente tem essa liberdade. E aí, né, o que a gente tem que fazer é usar de uma maneira inteligente. Mas, bom, dado isso, né, a magnetostática, né, como é que é definida a magnetostática? Ela é definida por divergente de B, né, na forma diferencial, né, divergente de B é igual a zero, rotacional de B é igual a μ0 J, e aqui, né, laplaciano de A vai ser igual a menos μ0 J. Ok? Então, através dessas equações aqui, né, a gente consegue resolver, aplicar, né, métodos de equações diferenciais e tudo para poder resolver a eletrostática. Né? A gente pode resolver tanto, né, enfim, problemas com alto grau de simetria usando a forma integral e tudo, né, pode, enfim, fazer as discussões, né, lei de Biot-Savart e tal, mas quando o problema é um pouquinho mais complexo, envolve condições de contorno, né, não é tão direto, né, para a gente obter diretamente, como eu fiz ao longo desse curso, aí a gente já tem que apelar para métodos de equações diferenciais, e esses métodos, né, necessitam de uma estrutura, né, de uma forma diferencial das equações.